Fala pessoal, tudo bem? Professor Leonardo, e vamos com mais um vídeo hoje para a gente começar os estudos sobre função, né? Mas antes disso, a gente vai introduzir com a parte de plano cartesiano, né? Discutir o que é o plano cartesiano, as principais características, como a gente marca ponto lá, né? Enfim, um videozinho curto, simples, para a gente ver esse tópico aí. Bom, plano cartesiano, né, é um ambiente matemático utilizado para marcar pontos, né, construir gráficos, certo? Vocês devem ter visto muito disso aí em aplicações na geografia, por exemplo, né, quando você estuda coordenadas geográficas, né? O professor de geografia lá usa termos como latitude, longitude, né? Usa norte, sul, leste, oeste, né? Tem dois eixos principais, né? Se vocês se lembrarem aí, que a gente chama de equador, né? Que é o eixo horizontal, e meridiano de Greenwich, que é o eixo vertical, né? E eles usam esse sistema de localização para marcar qualquer ponto do planeta, vamos dizer assim, né? E aí, essa é uma das mais vistas aplicações, né, do plano cartesiano, tá? Então, vamos escrever aqui o que é o plano cartesiano, tá? Então, o plano cartesiano é um sistema de eixos, cartesiano, é um sistema formado por dois eixos ortogonais e é utilizado e é o ambiente, vamos botar assim, o ambiente matemático usado para marcar pontos e construir gráficos, tá? Então, é assim, gente, tudo que você vai fazer, você precisa ter onde você vai fazer, né? Então, eu estou fazendo aqui essa aula de vocês, eu estou usando um aparelho para fazer isso, né? Se você vai escrever, você usa um papel, né? Tem que dizer onde você vai fazer. Então, aqui na matemática, para a gente construir gráficos e marcar pontos, normalmente nós vamos usar o plano cartesiano, né? Então, como é esse plano cartesiano? Então, ele vai ser da seguinte forma: você vai ter dois eixos, um vertical, tá? E outro eixo horizontal, tá? Que se encontram neste ponto aqui, ó, que a gente vai chamar de ponto O, que é a origem, tá? Vou colocar ele mais para cá, para a gente já ir escrevendo algumas coisas aqui do lado, tá? O ponto O é chamado de origem, certo? Aí o que acontece? Lá na geografia, o pessoal usa norte, sul, leste, oeste, nessas coisas. Aqui em matemática a gente não vai usar leste, sul, leste, oeste. A gente vai usar o quê? Positivo e negativo, certo? Então o que é que acontece? A gente vai... observe que essa setinha aí é justamente para indicar isso, tá? A setinha para a direita e a setinha para cima é para indicar o quê? O sentido positivo vai ser o da direita e o negativo da esquerda, e o sentido positivo do eixo do vertical vai ser para cima e o negativo para baixo, certo?
Então, o que acontece? Ó, no eixo horizontal, que a gente vai chamar aqui, ó, vou colocar aqui um eixo, vou colocar um X aqui, que a gente vai chamar de eixo OX, que é o eixo das abscissas. E eixo OY é o eixo das ordenadas. Obviamente pode ser também chamado de eixo horizontal ou eixo vertical, certo? Então o que é que acontece? A gente vai convencionar aqui, ó. Essas duas semi-retas, elas se encontram no zero de cada uma delas. E aí para a direita você vai ter o sentido positivo, no caso da horizontal, e para a esquerda o negativo. Né? Vai ter os números vão ter os números negativos. Não, obviamente que eu vou marcar aqui só os inteiros, né? Mas você tem que lembrar que isso aqui é a reta real, a reta de todos os números que existem. Então, primeiro aqui o positivo vai ser o 1 inteiro, o segundo positivo é o 2, o terceiro positivo inteiro é o 3, o quarto positivo inteiro é o 4 e por aí vai, certo? E aí do mesmo jeito aqui para trás é o menos 1, né? Aqui é o 0, né? Que é o 0. Não confundir, aqui eu estou falando que aqui é o ponto O, né? Mas aqui numericamente é o 0, né? Aqui é o menos 2, aqui é o menos 3, aqui é o menos 4 e por aí vai, certo? Isso no eixo horizontal. E no vertical acontece a mesma coisa. Para cima é o positivo, 1, 2, 3 e por aí vai. E para baixo os negativos, ó. Menos 1, menos 2, menos 3 e por aí vai. Não precisa ficar botando essas reticências nem nada, eu estou botando só para que você lembre que você pode aumentar isso aí do tamanho que você quiser, certo? Aí, gente, o que acontece? Toda vez que a gente marca, tá? Toda vez que a gente marca um ponto aqui no plano cartesiano, né, a gente indica esse ponto normalmente com a letra maiúscula e aí a gente vai vir aqui, ó, e vai dizer quais são as coordenadas desse ponto aqui, ó, que direção ele está no eixo X e que direção ele está no eixo Y, certo? Então esse ponto aí, ele é o ponto que a gente vai chamar aqui, ó, de 3, 2, certo? O que quer dizer isso? Ó? Isso daqui a gente chama de coordenadas do ponto, tá? Coordenadas. Coordenadas do ponto. As coordenadas indicam a localização do ponto, certo? E o que acontece? Isso daqui é o que a gente chama, ó, de par ordenado. Par ordenado. Tá? Por que par? Porque você vê que vai ter dois valores, né? O do x e o do y. E ordenado porque tem que ser sempre nessa ordem, certo? Qual é a ordem? Primeiro você tem que vir colocar sempre o valor do x do ponto e segundo o valor do y do ponto. Isso é fixo, tá? Se você troca essa ordem, você troca a localização do ponto, tá? Então, toda vez que a gente marca um ponto no plano para a gente indicar a localização dele, a gente usa as coordenadas dele para fazer essa localização. E essas coordenadas são indicadas através de um par ordenado, né? E a ordem é sempre essa. Primeiro o valor de x e segundo o valor de y. Só para vocês terem ideia, por exemplo, se eu em vez de marcasse o ponto 3, 2, eu marcasse o ponto 2, 3, ó, já seria aqui, ó, 2, 3, ó, aqui, ó. Tá vendo? Na direção do 2, na direção do 3, tá vendo? O x é 2, né? X é 2 e o y é 3, certo? Então, muito importante essa lembrança dessa ordem do par ordenado na hora de marcar no plano cartesiano, certo?
E aí, gente, isso em qualquer um dos... qualquer ponto que você marca, você tem que ter essa ideia. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu marcasse esse ponto aqui, ó, esse pontinho aqui, ó, em laranja, deixa eu botar aqui em verde o ponto Q aqui, tá? Se eu marcar aqui o ponto S aqui, ó, é só eu dizer, ó, qual a posição que ele está em relação ao eixo X, ó. Então ele está na direção do -4. E qual a posição que ele está em relação ao eixo Y? Ele está na posição do -1, tá vendo? Então o ponto S seria o ponto, ó, -4 e 1, tá? Se eu marcar aqui o ponto T aqui, ó, T aqui, certo? Então o ponto T, ó, você vê na direção do X ele está na direção do -3, na direção do Y também. Então esse ponto T aqui já seria o que? -3 e -3, certo? E mais um aqui só para a gente finalizar essas marcações aqui. Vou marcar o ponto V aqui, ó. Então o ponto V, ó, você vê que está na direção do X igual a 4, ó, e do Y igual a -2. Então o ponto V é o ponto 4 e -2, né? Então no geral marcar ponto no plano cartesiano não é muito difícil, né? Basta você ter essa ideia de que a ordem é sempre fixa. Você vai indicar primeiro o valor do eixo horizontal, que é do eixo das abscissas, o eixo OX, e depois o valor do eixo vertical, né, que é o valor do eixo das ordenadas, que é o eixo OY, certo? Aí, gente, ó, sei que ficou um pouquinho apertado aqui, mas a ideia agora é o seguinte, eu vou precisar só completar aqui dizendo o seguinte: quando a gente faz a construção do plano cartesiano, né? Talvez eu possa até fazer um desenho aqui para poder fazer, para ficar melhor. Observe que esse plano é dividido em 4 pedaços, 4 partes, tá vendo? Aqui, ó, essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui, né? Esses 4 pedaços são chamados de quadrantes, certo? E esses quadrantes, né, são numerados no sentido anti-horário, certo? No sentido anti-horário. Então, ó, esse daqui é o primeiro quadrante, tá? Esse aqui é o segundo quadrante. Esse daqui vai ser o terceiro quadrante. E esse daqui é o quarto quadrante, tá? Então, observe, nesses exemplos que eu fiz aqui em cima, né, os pontos P e Q estão no primeiro quadrante, o ponto S está no segundo quadrante, o ponto T está no terceiro quadrante e o ponto V está no quarto quadrante. E eu vou marcar mais um aqui, em vermelho, né? Por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse aqui, ó, em vermelho, ele não está em quadrante nenhum, ele está em cima do eixo, certo? Então esse ponto vermelho aqui, ele é um ponto que não está nem no primeiro quadrante nem no quarto, ele está em cima do eixo das abscissas, né? E por exemplo esse outro aqui, ó, outro ponto vermelho aqui também não está nem no quarto quadrante nem no terceiro, ele está em cima do eixo das ordenadas, certo? Então, pessoal, de forma bem simples, plano cartesiano é isso, tá? Espero que vocês tenham compreendido.